Olá, eu sou o presbítero Roberto. Está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura aqui no livro de Hebreus, a partir do capítulo 3, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Pois bem, voltamos aqui e eu quero trazer para você a leitura e o estudo desse dia de hoje, que se encontra no livro de Hebreus, a partir do capítulo 3. Assim como eu sempre falo, eu apresento aqui a minha Bíblia, é uma Bíblia corrigida do João Ferreira de Almeida, uma Bíblia do ano de 1995. E talvez, se você tiver aí uma Bíblia mais atualizada, King James, por exemplo, algumas das passagens que eu ler aqui estarão um pouco diferentes, mas o conteúdo e a revelação é a mesma. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia, aonde você estiver, onde o capítulo de número 3 traz um título que diz assim: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, a qual a casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde nossos pais me tentaram, me provaram e viram, por 40 anos, as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Você viu aqui que eu li o capítulo 3 inteiro, pois ele é um capítulo um pouco mais curto, onde nós vamos ler agora as referências e começarmos nosso estudo sobre essa questão aqui do livro de Hebreus, onde fala que Cristo, ele é superior a Moisés. Por que que em todas as passagens é sempre colocado aqui uma referência de Cristo a Moisés? Pois Moisés ele teve um papel
importantíssimo na salvação do povo hebreu quando estava no Egito. Por esse motivo, a carta refere-se a Moisés assim, desta forma. Porque de forma alguma Moisés, ele é maior que Cristo. Moisés, é claro, ele teve a sua missão. Moisés, é claro, ele teve ali tudo o que Deus ordenou a ele, ele fez, obediente. Então nós temos que compreender que Moisés, ele não é superior a Cristo. Ele tinha, sim, determinados dons, ele foi importantíssimo na salvação, mas isso não quer dizer que ele é superior a Cristo nem igual. Então vamos ler aqui o versículo 1, que fala assim, a referência. Irmãos santos, Hebreus provavelmente foi escrito a um grupo de cristãos judeus que depois da sua conversão a Cristo foram submetidos à perseguição e ao desânimo, que os destinatários de Hebreu eram verdadeiros cristãos nascidos de novo. Fica claro pela referência abaixo, que fala do perigo de se desviarem da salvação os leitores que são chamados de irmãos santos, participantes da vocação celestial, onde são chamados à casa de Deus para mais evidências do que destinatários que eram salvos por Cristo. Então nós vemos aqui que essa carta de Hebreus ela é relacionada, ela é enviada a uma determinada parte de pessoas que conheciam a palavra, mas que estavam desviados, que sabiam o que era Jesus, que sabiam o que era Deus, que foram até participantes de milagres, mas que estavam totalmente desanimados por alguma coisa que aconteceu. Vocês se lembram de Neemias? Neemias teve que reerguer os muros ali da cidade, reerguer as portas, levantar altares, com pessoas que estavam totalmente desacreditadas. E Hebreus, essa carta, ela fala de pessoas assim. Pessoas que já não têm mais credibilidade na palavra de Deus, que já não acreditam mais que Deus possa operar um milagre na sua vida. Então nós vemos aqui que essa carta está sendo destinada a eles e que são chamados de irmãos santos, porque quem escreveu essa carta, que possa ter sido Paulo ou até o próprio Mateus, esta carta ela está sendo direcionada a pessoas que estão desiludidas, que estão desamparadas, e que não é diferente de hoje. Há milhares de pessoas dentro de suas casas, que nós chamamos de desigrejados, que estão congregando sozinhos, por estarem desapontados com lideranças, por estarem desapontados com ministérios, por estarem desapontados com alguns atos de alguns líderes, pastores, irmãos da igreja, que eles se sentiram traídos. E aqui está falando nessa questão, que nós temos que voltar a crer em Cristo, que nós temos que voltar a acreditar que Cristo virá e que Ele é a nossa salvação, porque é um perigo nos desviarmos. É perigoso. Você perde a sua salvação dessa forma. E se você insiste em querer fazer as coisas sozinho, adorar a Deus do seu jeito e da sua forma, está errado. Nós temos que adorar a Deus de uma única forma. O versículo 3, aqui no número 1, ele ainda diz assim, que Moisés foi considerado como apóstolo e sumo sacerdote. Olha aqui, ó. Segundo o antigo concerto, Moisés era apóstolo, pessoa enviada por Deus com sua autoridade, e Arão, sumo sacerdote do povo de Deus. Agora, sob o novo concerto, esses dois ofícios apostólicos, tanto apóstolo e sacerdote, estão reunidos na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus ele é um líder espiritual único, com todos os cargos que você possa imaginar dentro de um ministério. E hoje nós temos aqui os irmãos da igreja que são chamados de congregados, que são chamados de
diáconos, que são chamados de cooperadores, que são chamados presbíteros, que são chamados de pastores, de evangelistas e apóstolos. Então nós vemos aqui que Cristo, ele tem todos esses predinomes qualificados em sua pessoa. Como sacerdote, apóstolo, pastor, Cristo tem todos isso ali com ele. E no versículo 6 a palavra diz assim: se conservarmos firme até o fim. As declarações condicionais de Hebreus merecem atenção especial porque advertem que a salvação é condicional. A segurança do crente em Cristo é mantida somente enquanto ele coopera com a graça de Deus, perseverando na fé, na santidade, até o fim da sua existência terrena. Essa verdade foi enfatizada por Cristo e é uma admoestação repetida em Hebreus. A salvação assegurada aos membros da igreja que deliberadamente pecam nas igrejas. Hoje estão em voga em alguns círculos. Não tem lugar no Novo Testamento. Então ele está dizendo aqui que nós temos que conservar firme a nossa postura, firme nos mandamentos de Deus, para não errarmos. Por isso o que mais tem hoje são pessoas dentro da igreja cometendo erros, cometendo falhas. E essas pessoas não estão seguramente salvas, pois elas insistem em errar, insistem em cometer erros, falando mal de lideranças, falando mal de irmão da igreja, vendo as posturas das pessoas em suas redes sociais, esquecendo que Cristo está vendo tudo isso, que Deus está vendo tudo isso, que cada um será julgado pelo seu erro, da sua forma. Então nós temos que fechar nossa boca. Nós temos que parar de falar mal das pessoas. Temos sim que orar para que essa pessoa volte a ser como ela era antes e deixe de errar. Pois quanto mais você ora, quanto mais você jejua por essa pessoa, melhor é para você. A sua parte espiritual, ela cresce mais. Experimenta fazer isso para você ver o que vai acontecer. A sua vida vai progredir, deixando de falar das pessoas, não vendo os erros da pessoa. Pois há um líder dentro da igreja para orientar. E se esse líder não estiver orientando, a sua obrigação é orar por ele. Não ficar falando mal das pessoas. Vamos continuar aqui no nosso estudo, a partir do versículo 7, que fala sobre o Espírito Santo. Assim como os demais escritores do Novo Testamento, o escritor de Hebreus considera as Escrituras no sentido final e pleno, como as palavras do Espírito Santo, e não como meras palavras dos homens. Então você vê aqui que o escritor de Hebreus, quando ele está falando sobre essa questão, ele diz que com suas próprias palavras, que vêm do Espírito Santo, que vêm pela revelação, é uma vontade de Deus para a igreja e para a vida toda. É como se Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos estivessem falando conosco no mesmo instante, no mesmo momento, através do Espírito Santo. Pois quando você está sentado na nave da igreja e vem uma palavra de quem está pregando, ou vem um louvor que você está ouvindo, independente de estar na igreja ou não, e vem algo que vem do Espírito Santo, você se fortalece com essa revelação. E é isso que ele está falando aqui, o escritor. Que se vem do Espírito Santo, pode crer que é de Deus. Se vem do Espírito Santo, você pode acreditar que é de Deus essa revelação. Vamos continuar aqui, quando ele diz assim, se ouvirdes ainda hoje a sua voz. É uma citação até do Salmo de número 95, que ele está falando aqui. O escritor se refere à desobediência de Israel no deserto, depois do êxodo do Egito, como advertência aos crentes sob o novo concerto. Porque os israelitas deixaram de resistir aos pecados e de permanecer leais a Deus.
foram impedidos de entrar na terra prometida. Semelhante os crentes do Novo Testamento devem reconhecer que eles também podem ficar fora do repouso divino, se forem desobedientes e deixarem que seus corações se endureçam. Então, entendam bem o que está sendo falado. Moisés, a partir do momento que ele está no deserto ali, que é chamado de Êxodo, toda aquela passagem que eles passaram durante 40 anos, que já foi falado aqui no início da leitura, essas passagens fizeram com que esse povo se rebelasse. Será que foi por causa da demora de chegar à terra prometida? Ou foi devido às ordens que Moisés lhe passava? Ou por causa de toda a provação que Deus permitiu que eles passassem, de estarem andando em círculos? Porque quando você está passando por uma provação e está num determinado problema, como Jó esteve, você tem que entender e compreender que há um propósito de Deus na sua vida. E eles não compreenderam, preferiram se afastar. E há pessoas no tempo de hoje que fazem a mesma coisa. Preferem se afastar da presença de Deus devido ao que está passando. Quando eu estou na igreja, eu começo a passar dificuldades, começo a passar por problemas, eu não vou ficar não. Então as pessoas ficam assim, dessa forma. Preferem ficar no mundão lá fora. O número 8, ele diz assim, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo fala conosco a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se formos indiferentes à sua voz, nossos corações se tornarão cada vez mais duros e rebeldes, a ponto de se tornarem insensíveis à palavra de Deus ou a seus apelos no Espírito Santo. A verdade e o viver em retidão já não serão prioridades nossas. Cada vez mais buscaremos prazer nos caminhos do mundo e não nos caminhos de Deus. O Espírito Santo nos adverte que Deus não continuará a insistir conosco indefinitivamente, se endurecermos os nossos corações por rebeldia. Existe um ponto do qual não vai haver retorno. Então, o que aqui está sendo falado é que vai chegar um momento que Deus, ele irá deixar de falar com você pelo Espírito Santo. Pois a própria palavra diz que quando vier ali Jesus Cristo, o Espírito Santo irá embora, não ficará mais aqui na terra. Aí aqueles que ficarem não vão mais ter a orientação do Espírito Santo. Vai ficar difícil para muita gente, que foi o que aconteceu ali com os rebeldes, ali que estavam no deserto com Moisés. Endureceram seu coração, não permitiram que o Espírito Santo agisse na vida deles para compreender o que Moisés estava falando, e tudo se tornou difícil para eles. Não adentraram na terra que mana leite e mel. Vamos continuar aqui mais um pouco, temos tempo ainda, antes de terminar aqui o primeiro bloco. Exortai-vos uns aos outros, todos os dias. Muitos dirigentes deixam de exortar ou admoestar os crentes a continuarem na fé. Tais obreiros não pregam as reiteradas advertências dos apóstolos. Então nós vemos aqui que no livro de Hebreus é falado muita coisa que está acontecendo nos tempos de hoje com as lideranças, onde as pessoas, para não perderem aqueles que estão dentro da igreja, sentado ali na nave ouvindo a palavra, não corrigem seus erros. Então a gente vê algumas pessoas aí que sobem no altar para pregar a palavra, ou então muitas vezes até com uma oportunidade, que estão cometendo pequenos erros, que precisam ser advertidos. Mas a liderança não está fazendo isso. E a pessoa continua cometendo esses erros achando que está certo. Está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Ainda falta aqui algumas coisinhas para a gente ler, para terminar e começar o capítulo de número 4. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba.
Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9. Telefone 41 98445 3353 ou 41 3223 1887. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba. Voltamos aqui então, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, finalizando o capítulo de número 3, no versículo 18, que diz assim: não entrariam no seu repouso. A segunda parte do versículo diz isso. A possibilidade de o crente no Novo Testamento não entrar no repouso prometido por Deus é ilustrada pelos israelitas que deixaram de entrar na terra prometida após Moisés conduzi-los para fora do Egito. O escritor salienta duas coisas. Os israelitas experimentaram o poder redentor de Deus, viram as obras poderosas de Deus, porém se tornaram desobedientes, porque não queriam crer na promessa de Deus, nem acatar as suas advertências. Por isso morreram no deserto e deixaram de entrar na terra prometida. Número 2. As experiências iniciais que os israelitas tiveram com Deus não garantiram sua chegada em paz a Canaã. Ao deixarem de perseverar, desprezaram sua única fonte de segurança, a graça, misericórdia e a presença de Deus vivo. Então, imagina você, pois eu já fiquei imaginando isso muitas vezes. Você vê o mar se abrir, você vê o mar engolir seus perseguidores, você vê o maná cair do céu, você vê a água sair da rocha, você vê Deus te alimentando ali durante 40 anos com este maná. As crianças vão crescendo, as roupas vão crescendo junto com elas, as sandálias não se acabam. Então nós vemos aqui que há muita coisa que aconteceu no deserto e ainda assim o povo não acreditou em nada. Em nada. Todos eles se rebelaram contra Moisés e contra a palavra de Deus. Então você percebe aqui que a carta de Hebreus, ela está falando sobre a questão de pessoas que abandonam tudo, por mais que tenha convivido os milagres, por mais que Deus tenha lhe dado a vitória. A pessoa deixa de acreditar, deixa de conviver. Vamos estar lendo aqui o número 4 de Hebreus, o capítulo de número 4. Vou ler uma parte dele, não vou ler a parte inteira, e nós vamos falando sobre isso. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas as palavras da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturadas com a fé naquele que as ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então vamos ler as referências aqui, para entendermos melhor essas questões aqui do capítulo de número 4. Pareça que alguém de vós fica para trás. Deixar de perseverar na fé e na obediência a Jesus resulta em deixar de alcançar o prometido repouso eterno no céu. A expressão pareça que algum de vós é falada da luz dessa possibilidade terrível e do juízo de Deus. A perseverança na fé exige que continuemos a nos aproximar de Deus por meio de Cristo com sincera resolução. Então você percebe aqui que esse primeiro versículo, ele diz que a promessa de Deus nunca irá falhar. Ela vai sim deixar de existir na sua vida quando você deixa de acreditar. Quando você não mais crê naquilo que você está vendo ou que está sentindo. E foi o que aconteceu com o povo ali que saiu do Egito. Por mais que eles vissem todas as maravilhas que Deus fez,
Eles não estavam mais acreditando em nada daquilo que aconteceu. E olha que foram 10 pragas. Olha que foram 10 situações que, enquanto eles estavam no Egito, eles viram o que Deus fez para eles saírem de lá. Aí no versículo 3 ele continua dizendo assim, que entrarmos no repouso. Somente nós que temos crido na mensagem salvadora de Cristo, entraremos no repouso espiritual de Deus. Isto é, Cristo carrega nossos fardos e nossos pecados, e nos dá repouso do seu perdão, da sua salvação e do Espírito Santo. Mesmo assim, nessa vida, o nosso repouso é apenas parcial, porque somos como peregrinos que caminham com dificuldade na penosa estrada deste mundo. Ao morrermos no Senhor, entramos no seu repouso perfeito no céu. O que está sendo dito aqui é que nós sabemos que Cristo voltará. Nós sabemos que há uma promessa de Deus sobre nossas vidas da salvação. Mas para isso, nós temos que acreditar em tudo que está sendo colocado aqui na Bíblia, pela revelação do Espírito Santo de Deus, e nos mantermos na fé, pois vivemos na graça. E viver na graça é isso, é crer, acreditar em sempre, para não perdermos esse repouso. E esse repouso, ele está na onde? Ele está aqui na terra? Não. Não, ele está reservado aos seus escolhidos. Aqueles que são escolhidos por Deus, para quando Jesus voltar, nos levar com ele. E é isso que o livro de Mateus está falando. Vamos continuar aqui, a partir do número 4, do versículo 4, vamos ler até o 9, para ver essa explicação aqui depois, que fala sobre repouso. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra fez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta de alguns que entram nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o seu vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vamos parar aqui para explicar duas coisas sobre todo esse versículo aqui, que ele fala de um lugar especial, que repousou Deus da sua obra, e no versículo 5 ele diz que não entrarão no meu repouso. Você lembra bem em Gênesis, quando Adão e Eva comem do fruto proibido. Eles saem do jardim do Éden, que é um local onde eles estavam ali no repouso. Eles estavam ali num lugar escolhido por Deus. Não precisavam de nada, tudo Deus dava a eles. Mas a partir do momento que eles pecam, eles saem do jardim do Éden. E não é mais permitido voltar, porque eles pecaram. E é colocado ali 2 anjos na porta do jardim do Éden, para que ninguém adentre ali sem permissão de Deus. E aqui ele fala sobre as questões da desobediência. Aqui ele está falando sobre isso. Olha o que diz aqui, no versículo 9. Resta um repouso. O repouso prometido por Deus não é somente terrestre, mas também o celestial. Para os crentes, resta ainda o repouso eterno no céu. Entrar nesse repouso final significa o cessar do labor, do sofrimento, da perseguição, tão comuns em nossa vida nesta terra. Significa participar do repouso do próprio Deus e experimentar eterna alegria, deleite, amor e comunhão com Deus e com os santos redimidos. Será um descanso sem fim. Você entendeu o que eu falei aqui? Com uma referência do jardim do Éden entre Adão e Eva, quando pecaram e saíram? Eles não precisavam trabalhar. Eles tinham de tudo.
E no céu, quando nós tivermos esse repouso, nós cristãos, nós que estamos aqui na terra, quando Jesus voltar, ali você vai só adorar a Deus. Você vai só cantar louvor. Você vai viver ali a forma que Adão estava vivendo com sua companheira no Jardim do Éden. Você compreendeu tudo isso? Então vamos continuar aqui a partir do versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Vamos dar uma lida nessa referência aqui do versículo 11. À luz da bênção gloriosa, do estado eterno e da terrível sorte dos que não entrarão ali, o crente deve esforçar-se diligentemente para alcançar o lar celestial do povo de Deus. Isto requer nosso esforço em direção ao alvo celestial, apego à palavra e dedicação à oração. Então, o que vai te fortalecer em todo esse tempo para que você não perca a sua salvação é a graça do Pai, a revelação do Espírito Santo, a palavra, a oração e o jejum. Você tendo todas essas diretrizes da sua vida no seu dia a dia, você terá sua salvação garantida, desde que você não desvie, desde que você não peque, desde que você saiba perdoar as pessoas. É importantíssimo que você siga tudo o que está dentro do mandamento de Deus. Vamos continuar aqui no número 12. O versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que encoberta diante deles. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com que termos de tratar. Então vamos compreender aqui esse versículo aqui que fala da palavra de Deus. A palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser, para discernir se nossos pensamentos e motivos são espirituais ou não. Tem 2 gumes e corta, ou para nos salvar, ou para nos condenar à morte eterna. Por isso, nossa atitude para que a palavra de Deus deve ser a chegar-nos a Jesus como nosso sacerdote. Quando muitas vezes nós falamos no sentido figurativo, que sofremos aqui como se tivéssemos recebido uma punhalada, né? Pelas costas, que seja, ou pela frente, que a pessoa te trai. Você diz que recebeu uma punhalada, que te cortou e te dividiu em 2 partes. Então aqui está citando essas 2 partes. Quando você corta ali uma laranja, cai um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, uma maçã, um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. É cortado em 2 gumes. E a faca de Deus, ela é assim. Ela corta de uma forma que é separado os 2 lados. E você precisa escolher o lado certo para não cair para o lado errado. Você precisa. Porque Satanás, ele é astuto. Ele oferece para você o mundo inteiro. Olha o que ele fez com Jesus no deserto. Ele oferece as coisas do mundo assim, de uma forma que você vai achar que está tomando a atitude certa. E está tudo errado o que está fazendo. Vamos ler aqui o versículo 14, que a minha palavra, ela ainda tem, a minha Bíblia, ela tem um título aqui ainda que diz assim, ó, antes do versículo 14. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão,
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o capítulo de número 4, ele termina aqui no versículo 16, onde ele diz assim, que o ministério de Jesus, ele é grandioso, ele é formidável. É um ministério que nos ensinou, no tempo que ele teve aqui, inúmeras coisas para que nós sejamos iguais a ele. É difícil para você ser igual a Jesus? É difícil para você tomar as mesmas atitudes com ele, principalmente no perdão? Olha o que ele diz aqui no versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, porque Cristo se compadece das nossas fraquezas. Podemos chegar com confiança ao trono celestial, sabendo que nossas orações e petições são bem acolhidas e ouvidas por nosso Pai. Porque dele fluem o amor, o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo e tudo de que precisamos em todas as circunstâncias. Uma das maiores bênçãos da salvação é que Cristo agora é nosso sumo sacerdote, conduzindo-nos até a sua presença pessoal, de modo que sempre podemos buscar a ajuda de que carecemos. Nós sabemos que a partir do momento que Deus criou tudo o que nós vemos hoje, Deus era direto para falar conosco, era Ele pessoalmente que falava com todos nós. Mas logo após isso, que Cristo veio, Cristo passa a ser o quê? O nosso mediante. Ele passa a ser o quê? O nosso sacerdote, o nosso mestre. O rabi, como muitos falavam. Um ser sábio que desceu do céu para nos orientar. E agora ele está no céu para interceder por nós, para nos proteger, para falar com o Pai por tudo aquilo que nós estamos falando. Não que o Pai não esteja nos ouvindo. Claro que ouve, mas Jesus está ali intercedendo. Jesus é que está ali falando com Deus pelas nossas petições, pelas nossas orações. Está terminando aqui o nosso segundo bloco. Fique aí com os nossos apoiadores. Eu já volto para que nós possamos finalizar o nosso estudo de hoje. Vamos estar lendo aqui agora o capítulo de número 5. Ótica Combra, a melhor ótica de Curitiba. Rua Emiliano Perneta 288. Shopping Green Tower, loja 9. Telefone 041 9844 53353 ou 41 3223 1887. Voltamos então aqui para dar continuidade ao nosso estudo a partir do capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Vamos compreender aqui o que ele fala sobre o sumo sacerdote. 2 qualificações são necessárias para um verdadeiro sacerdócio. O sacerdote deve ser compassivo, manso, paciente com aqueles que se desviam por ignorância, por pecado, involuntário e por fraqueza. Então, quando ele fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós já tiramos logo a paciência de Cristo em todas as situações em que ele presenciou. Ali com Malco, por exemplo, quando Pedro perde a paciência, tentando defender Jesus, e corta a orelha de Malco. Nós vemos que Jesus ele é bem calmo, bem tranquilo.
Quando ele está sendo acusado, quando ele está sendo açoitado, quando ele está sendo pregado na cruz, nós vemos que há uma paciência muito grande em Cristo, em tudo que ele faz, nas suas atitudes, nas suas falas. E nós, como líderes, temos que ter essa paciência ao lidar com todos os assuntos dentro da igreja. Pois vai aparecer para você, como líder, uma série de situações, não somente externas como internas. E muitas vezes até você mesmo será acusado por alguns irmãos e você tem que ter paciência para conversar com eles. Não adianta você querer gritar mais alto. Você precisa ter paciência para ensinar as pessoas como é o comportamento, que eles têm que se assemelhar com você. Vamos continuar aqui a partir do número 4. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Não é qualquer um que pode ser líder. Não é qualquer um que pode ser um líder na igreja, um pastor, um sacerdote. Não é qualquer um. Eu mesmo fui mudado por Cristo. Fui mudado pelo Espírito Santo. E se você não permitir que essa mudança aconteça em você, você nunca poderá ser um líder. Se você é um cara estourado e não permite que o Espírito Santo haja na sua vida com essa mudança, você nunca pode estar numa liderança. Você não tem esse chamado para ser pastor. Você não tem esse chamado para estar à frente do ministério. Precisa ter muita paciência para lidar com os assuntos. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vou dar uma parada aqui para compreender essa referência aqui. A ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem misterioso no Antigo Testamento, que aparece em Gênesis, no capítulo 14, como sacerdote de Deus em Salém, que agora é Jerusalém. Antes dos tempos do sacerdócio levítico, o sacerdote de Cristo é do mesmo tipo que o de Melquisedeque. Então, você lembra bem dessa passagem de Melquisedeque, quando ele aparece ali para Abraão, onde Abraão pega ali o dízimo, a oferta, e entrega na mão dele? Ali era um sacerdote. E quem reconheceu esse sacerdote? Abraão. Abraão reconheceu ele. Viu nele um homem que tinha uma paz interior, viu nele um homem que tinha ali um espírito de liderança, viu nele um homem sábio para conduzir as pessoas. E é isso que as pessoas vão ver em você. As pessoas vão ver essa questão. E aqui é citado essa questão de Melquisedeque como sacerdócio, devido a toda a sabedoria que tinha. A comparação de Moisés e Melquisedeque com Jesus são extremamente maravilhosas. Porque Jesus tem esse dom, né, de ser bem calmo, bem tranquilo. Vamos continuar aqui no 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que podiam livrar da morte, foi ouvido tanto que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna da salvação para todos que lhe obedecem. Vamos dar uma parada aqui para nós compreendermos as referências. Grande clamor e lágrimas. Esse trecho provavelmente se refira à intensidade da oração de Jesus no jardim do Getsemane. A oração de Jesus foi ouvida não no sentido de Deus ter removido tudo o que levaria à sua morte, mas no sentido de ele receber a ajuda de Deus para suportar o sofrimento que lhe aguardava. Haverá tempos em que também enfrentaremos sofrimentos, parecendo que nossas ferventes orações não têm resposta. Em tais ocasiões, devemos lembrar que Jesus foi aprovado da mesma forma e que Jesus nos dará graça suficiente para suportarmos aquilo que Ele permite que aconteça em nossas vidas. Então aqui, Hebreus está falando sobre a oração que Jesus faz ou fez ali no Getsemane.
onde ali Deus responde a ele que tudo que ele irá passar será por uma provisão e uma missão que será concedida a ele por ser pregado na cruz. Que Deus está com ele. Vai sofrer, vai apanhar, vai ser pregado na cruz, mas está cumprindo todas as obediências de Deus. E está falando sobre essa questão, que Jesus, ele aprendeu a ser obediente. E ele continuou nessa obediência. E ele passa para nós isso, que nós temos que aprender a ser obedientes nas aflições. Temos que aprender a ser obediente quando nós oramos e essa oração não é atendida automaticamente. A oração ela é ouvida no primeiro momento, mas ela pode ser atendida automaticamente ou não. Vamos continuar aqui nessa outra referência que fala sobre a salvação para que todos lhe obedecem. A salvação eterna, que é obtida mediante o sofrimento de Jesus, pertence somente àqueles que lhe são obedientes pela fé. A fé que salva e também a fé que obedece. Você já entendeu aqui melhor essa questão? Se você tem fé e é obediente, você vai ser salvo. Não tem como essa salvação não chegar a você. Se você tiver fé e continuar obediente na palavra de Deus. Vamos continuar aqui a partir do versículo 11. Do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais, de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta do leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então você percebe aqui que ele chega a citar do leite que uma criança está tomando. Que a criança ela mama até um determinado ponto, mas depois ela necessita, para ficar firme, ficar forte, ficar imune, do alimento mais sólido. Ela vai mamar ali o leite até determinado ponto, mas depois o médico vai orientar, ou a própria mãe vai perceber que ela já pode começar a consumir os alimentos mais sólidos, né? Vamos entender aqui o que quer dizer discernir tanto o bem como o mal. Quem é fraco e imaturo na fé não tem sensibilidade nem discernimento espiritual para perceber o que é bom e o que é mal nessa vida, e aquilo que honra a Deus e o que desonra. O crente espiritualmente maduro, por outro lado, é aquele que tem seus sentidos espirituais treinados para distinguir claramente entre o bem e o mal mediante a prática constante da justiça e da obediência de Deus à sua palavra. Este crente aprendeu a amar a justiça e a odiar a iniquidade, tendo uma mente renovada segundo os princípios da justiça, e por ser capacitado pelo Espírito Santo para ver as coisas do ponto de vista de Deus, está apto a receber o alimento sólido para a sua palavra e crescer segundo a estatura completa de Cristo. Quando nós, que somos líderes, recebemos uma pessoa que está em dúvida de uma série de coisas para distinguir o certo e o errado, fica mais prático para nós, como liderança e pela revelação do Espírito Santo, ensinar essa pessoa o que é certo e o errado. Já quando a pessoa está longe da palavra de Deus e ela não tem obediência à palavra, ela nem consegue entender que está fazendo está errado. Ela tem só uma pequena noção, do que ela fez. Ah, mas isso aí não é nada. Isso aí não foi nada. Então muitos dizem isso. Não compreendem o tamanho do erro que estão cometendo. Não compreendem que estão errados nas coisas que estão fazendo.
Uma pessoa que está na desobediência, ela não tem noção das coisas que ela está fazendo. Ela só vai compreender se ela estiver debaixo da ordenança do Pai. Nossa, eu errei, eu cometi um erro. Vou pedir perdão a Deus. Vou jejuar, vou dobrar meu joelho. Essa sim vai conseguir compreender o que é o certo e o que é errado. Ela sabe que errou. Olha Davi, por exemplo. Davi pediu perdão rapidamente no que ele errou. Já Saul não. E nesse momento eu quero convidar você para estar nos auxiliando e seguindo o nosso canal. A produção está colocando para você aqui a minha rede social. Está colocando também, disponibilizando para você também, o meu Pix pessoal. Aí algumas pessoas podem até estar tirando aí uma dúvida, uma pergunta. Por que ajudar esse ministério no seu Pix? Não tem o Pix da igreja? Não temos. Nosso ministério está começando agora, ele tem apenas 5 meses. Ainda não temos membros suficientes para entrar dentro de toda aquela legislação humana, para ter um CNPJ e abrir uma conta em um banco com o nome da igreja. Então nós estamos iniciando. Então o Pix que está aí é o meu pessoal. E se Deus tocar no seu coração que você possa nos auxiliar, com qualquer valor, nos auxilie, nos ajude. Pois, como nós estamos crescendo espiritualmente aqui no ministério, e estamos fazendo a obra de Deus também por intermédio por este canal, nós temos algumas coisas a colocar em ordem e em prática. Nós temos projetos. Então nos ajude a manter esse programa no ar. E eu quero orar por você para que você possa abrir seus olhos entre o certo e o errado. Que você possa entender o que é que você está fazendo neste momento. E se você puder fechar seus olhos nesse momento, faça comigo essa oração. Soberano Deus e eterno Pai, por intermédio do seu Filho amado, Senhor Jesus, nosso sacerdote, clamamos neste momento, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar com o seu poder e a sua graça, assim como o Senhor tem feito com tantos os outros. Que nós possamos, Senhor, ter a sabedoria e a revelação do Espírito Santo para não cometermos erros, para não tomarmos, ó Pai querido, atitudes falhas prejudicando as pessoas. Que possamos ser orientados, ó Pai, a tomar sempre as condições certas para orientar aqueles que são conosco, porque santo Tu és. Até o próximo programa de estudo bíblico, assim querendo Deus.